Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de abril de 2025. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você encontra os links para as playlists dos estudos anteriores e também o link permanente desse nosso estudo da Revista Espírita. Então, se você está assistindo este vídeo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo e nos ajudar a estudar. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e estamos no mês de novembro. Então, para aqueles que estão chegando agora, a Revista Espírita ele é um material criado por Kardec, na qual ele intitulava de O Laboratório do Mundo Invisível. Essas revistas começaram a ser produzidas em 1858 e vão até 1869. Então, nós reiniciamos lá em 1858, nós já estávamos em 1863 no nosso primeiro estudo, junto com o Pereira. Resolvemos num novo formato também, por um marco aí da nossa história, quando nós fundamos aí a nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, nós achamos por bem reiniciar esse estudo e voltamos ao ano de 1858. Então, lá na nossa playlist no YouTube, existem todos os estudos anteriores. E agora nós já chegamos ao estudo de o ano de 1861, no estudo de número 85 dessa revista de 61. Nesse estudo, nós vamos continuar ali um tema que foi a visita de Kardec, uma reunião geral lá dos espíritos bordoleses. Então, nós já vimos nos estudos passados ali o discurso do senhor Sabot, e hoje nós vamos estudar nessa reunião geral dos espíritas bordoleses. Então, nessa reunião geral dos espíritos bordoleses, ele foi um discurso do senhor Sabot. Na realidade, a gente começa hoje o discurso do senhor Sabot. Então, ele tem mais discursos dessa visita que Kardec fez lá aos irmãos bordoleses. Então, esse primeiro estudo ele vai ser do discurso do senhor Sabot, e ele se encontra na Revista Espírita de 1861, nas páginas de 477 a 480. Então, todas as revistas espíritas, elas podem ser baixadas em PDF lá no site da Federação Espírita. Então, só colocar a revista Espírita, Federação Espírita, que já encontra a revista para baixar. E no nosso link lá no YouTube, lá na nossa playlist do YouTube, na descrição do vídeo, a gente sempre coloca ali quais páginas foram abordadas, o estudo, e também o link para baixar em PDF essa revista espírita desse ano. Então, dando continuidade, então, ao nosso estudo, eu passo a palavra para o Pereira, e o pessoal já sabe, eles não gostam muito de interromper, perguntar e trazer seus exemplos, mas a gente reforça aqui que aqueles que estão ao vivo conosco, a qualquer momento, podem interromper, perguntar alguma coisa, ou explicar também para nós, aí, nos ajudar a estudar esse tema que Kardec vem trazer. Pereira, pode dar continuidade? Então, boa tarde a todos. Como o Lelo já colocou, né? Nós estamos aí na reunião geral dos espíritos bordoleses, e o discurso agora começa assim. A gente sempre gosta de frisar, né, que a formalidade que eles usavam, a maneira bacana de se expressar, né, que hoje já se perdeu muito com essas questões aí da internet, aí da mídia, né, mas eles gostavam de ser bem formais, né? Então, começa a falar: senhoras e senhores, rendamos a Deus a sincera homenagem do nosso reconhecimento por haver lançado sobre nós um olhar paternal e benevolente, concedendo-nos o precioso favor de receber o ensinamento dos espíritos bons, que por sua ordem vêm diariamente ajudar-nos a discernir a verdade do erro, dar-nos a certeza de uma felicidade futura,
mostrar-nos que a punição é proporcional à ofensa, mas não eterna. E fazer-nos compreender esta justa equitativa, né, lei da reencarnação, pedra angular do edifício espírita, que serve para a nossa purificação e para nos fazer progredir em direção ao bem. Foi quase uma oração esse início, né, Pereira? Bem bonita essa introdução aí que o senhor Sabot fez. E interessante que o Espiritismo ele é uma filosofia, né? E que ele nos traz justamente essas questões aqui que o senhor Sabot trouxe, né? Ela vem nos ajudar, né, a discernir a verdade do erro, né? Porque se nós nos mantermos apenas da forma como o conhecimento que nós tínhamos de outras religiões, ou mesmo as pessoas que não tinham religião nenhuma e vêm conhecer o Espiritismo, aqui a gente consegue, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, que codificaram o Espiritismo aí pelas mãos do Kardec, né, distinguir essa verdade do erro, nos dando, né, aí a certeza de uma felicidade futura. E aqui que acho que é uma coisa que pega bastante, né? Porque a única certeza que nós temos é que nós vamos ter que evoluir, né? Por isso que não existe um espírito mau. Aquele é um espírito mau. Ele não é um espírito mau, porque Deus não iria criar um espírito e fadá-lo eternamente para a ele ser mau. Ele pode estar mal naquele momento, mas ele também, como todos nós, ele é fadado a evoluir, a se tornar um espírito perfeito. O que vai distinguir ele, né, das pessoas boas é a velocidade com que ele vai atingir essa evolução. Então, o Espiritismo ele nos traz, né, essa certeza de felicidade, né, o que já dá um grande consolo, né, não ter que imaginar aí que vai para o inferno e passar toda a eternidade lá. E aí mostrar-nos que a punição é proporcional à ofensa, né? Então, você faz alguma coisa, você vai ter que arcar com as consequências, né? Por isso Jesus já disse, então antes da oferenda, vai lá, se reconcilie com seu irmão, enquanto ainda é tempo, né? Então é sempre importante a gente ter essa questão em mente. Então essa ofensa, essa punição que nós passamos, as expiações, né, enquanto reencarnados, ele não é eterna. Então o que a gente faz, a gente sabe que nós estamos fadados ao erro e que esse erro vai nos trazer consequências, mas que não é o fato de eu ter errado, né, que eu vou ter uma punição eterna, vou ser eternamente jogado lá no inferno e passar lá, né, por toda a eternidade. Então isso faz, né, nos compreender esta justa e equitativa lei da reencarnação, porque tudo isso só seria possível, né, esse resgate das nossas ofensas, sem ser uma ofensa, sem ser um resgate eterno, só é possível através da reencarnação, né? E a reencarnação é a pedra angular do edifício espírita, que serve para a nossa purificação e para nos fazer progredir em direção ao bem. É que interessante, né, Pereira? Em um parágrafo ele conseguiu resumir muito bem aí qual é a essência do espiritismo, né? E é bom a gente comentar aqui para as pessoas que nos acompanham, né, que nós temos que tomar cuidado com esse termo punição, porque eu já ouvi de algumas pessoas, quando aqui reencarnada, e às vezes está passando por dificuldades enormes, difíceis, dificuldades morais, dificuldades físicas, e aí uma pessoa, outra pessoa já me disseram isso, eu devo estar pagando todos os meus erros. Olha, então a gente as pessoas, nós costumamos entender essa punição como uma coisa assim, que se eu passei, é a mesma coisa do encarcerado aqui no o cara fez um crime, você pegou 10 anos de cadeia, você fez 10 anos, você cumpriu os 10 anos de prisão, você cumpriu a tua pena, né? A punição dele era 10 anos. Na justiça divina não é bem assim. Você sofre a consequência da tua teimosia de não querer mudar, né? Então, se você não muda, você vai sofrer as consequências até um dia você se arrepender, compreender que aquilo que você fez é errado, e aí sim inicia-se um novo processo, que é o processo de reparação, né? Que você vai, sim, ter outras encarnações, às vezes difíceis, mas de maneira que você possa ajudar aquela pessoa ou aquelas pessoas que você cometeu erro,
ou outras pessoas, idênticas àquelas que você passou ali, ajudar elas a não cometer o mesmo erro, né? Você ajudar outras pessoas se quando possível, as mesmas pessoas que nós, né, fizemos sofrer, mas o livro dos Espíritos deixa bem claro, né? Nós só pagamos o mal com o bem, né? Só extinguimos o ódio com o amor. Então é bom entender isso, porque senão algumas pessoas acham, então eu devo estar pagando tudo agora, né? Entende isso? Com a punição que Deus, você vai passar 3 encarnações sofrendo assim, assim, 3 encarnação XY lá, sem condição de riqueza. Não é essa a ideia da justiça divina, por isso que ele fala. Não é uma coisa assim, como é que eles falam hoje aí da justiça, do juiz, quando termina lá, ele A dá sentença, não, mas quando ele faz a medir os anos lá de prisão, é a dosimetria da pena. Não é assim, né? Quando a dosimetria fala, não, de acordo com isso aqui, pela história, você vai ficar 3 encarnações, vai passar. Não é isso a justiça divina, né? Aí sim, a punição é que você vai sofrer as consequências até que um dia você aprenda e fala, puxa Deus, eu errei, perdoe-me. Peço perdão para as pessoas, eu compreendo hoje que eu errei e eu quero oportunidade de me redimir dos meus erros, trabalhando no bem. Eu gosto de repetir sempre isso, porque às vezes há uma certa interpretação errada com esse termo punição, né? Você quer, opa, então, puta, você puniu X anos, né? A dosimetria, para esse caso, é X. Não é assim na justiça divina. Não é, por isso que você falou até, eu acho que é perfeito isso. Algumas pessoas se arrependem, mas ela vai sofrer as consequências, sim, para ela aprender a lição. Mas umas se arrependem mais rápido e já inicia esse processo mais cedo, né? Então é por aí que funcionam as coisas, né? Perfeito. Não, muito legal essa tua consideração, porque se ele fosse uma penitência, né, igual, me lembro de quando eu era católico, né, e aí a gente fazia confissão lá com o padre diz, então agora vai, reze 3 Pai Nossos, 10 Ave Maria, né, e na cabeça da gente aquilo era suficiente, né, mas Jesus sempre falou, vai também não peques mais, né, então, se fosse assim, né, não está fadado a passar 3 reencarnações pobre em tal lugar, aí tá pago? Não, às vezes você pode até se endividar mais, né, porque daí a condição que você está, às vezes, é mais precária, e você, por ter isso intrínseco no seu espírito, ainda continuar ofendendo e fazendo mais erros, né. Então, a importância, né, como o Pereira falou, de reparar o mal com o bem, e a importância de aprender com esses atos, né? Não, eu ofendi o Pereira. Não, beleza, eu vou lá e me reconcilio com o Pereira, peço desculpa e arco com os problemas que eu fiz com ele. Mas daí eu vou lá e faço com a Suzana, vou lá e faço com a Regina. Então não adianta, né? Então você vai cada vez mais angariando essas dívidas. E a reencarnação é essa oportunidade que é dada, né, para você expiar nesses problemas teus. Isso não é uma expiação eterna, em que pese, né, muitas pessoas quase que faz isso eternamente, né? Estão aí há centenas de anos, às vezes, ali, sempre na mesma questão, fazendo tendo a oportunidade da reencarnação e ainda incorrendo nos mesmos erros. Então, o Espiritismo, ele nos dá esse alento, nos dá essa explicação, né? Que nós temos a oportunidade, mas que também é uma coisa que a gente refrisa bastante aqui, não é só porque nós temos a oportunidade da reencarnação que eu vou deixar tudo para a próxima reencarnação. Porque quem sabe o Leandro da reencarnação passada tenha pensado isso e eu vou deixar para a reencarnação dos anos 90. Aí eu me reencarnei aí nos anos 80 e vou deixar para agora, para a próxima reencarnação do ano de 2100. E assim você vai jogando para frente até que chega um momento que todos aqueles entes, aqueles amigos que vocês que tinham evoluíram e você se vê sozinho, né, aí sem ajuda de ninguém não, porque Deus está sempre por nós, né, os espíritos superiores estão sempre por nós, mas sem ajuda ali de um ente querido ali para te ajudar nessa missão. Então é importante a gente ter essa noção também. Eu disse reencarnação. Mas para tornar essa palavra mais compreensível, cedemos um instante a palavra a um dos nossos guias espirituais, que se prontificou para a nossa instrução espírita, a desenvolver algumas palavras, este tão grave
interessante assunto para a nossa pobre humanidade. Diz ele, é agora a entidade espiritual, né? Não é mais da desculpa. A reencarnação é o inferno. A reencarnação é o purgatório. A reencarnação é a expiação. A reencarnação é o progresso. É, enfim, a santa escada pela qual devem subir todos os homens. Seus degraus são as fases das diversas existências a percorrer para atingir o topo. Pois Deus quis. Para chegar a ele, é preciso nascer, morrer e nascer, até que tenha alcançado o limite da perfeição. E ninguém chega a ele sem ter sido purificado pela reencarnação. Bonito, né? Perfeito. E olha que interessante o começo, né? Então, a reencarnação é aquilo que nós fazemos da reencarnação, né? Não, tua reencarnação é o céu, tua reencarnação. Não. A reencarnação é aquilo que nós fazemos da reencarnação. Ela pode ser o inferno, ela pode ser o purgatório, ela pode ser a expiação, como ela pode ser o progresso. Então, o que eu faço? Aí fica até a reflexão, né? O que eu estou fazendo da minha reencarnação, né, atual? Estou transformando ela num purgatório, onde eu fico lá só sofrendo e tal, ou estou utilizando ela, de repente, como uma expiação, vim só para pagar ali, corrigir os meus defeitos, mas não estou progredindo em nada, né? Ou vim para fazer tudo isso, né? Expiar, progredir, né? E aprender. Então, esse é o que a gente faz, né? É essa pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. O que nós estamos fazendo na nossa reencarnação atual? Né? E aí agora continua essa bula. Ainda neófito, conhecente, né, na ciência espírita, só disponhamos do zelo e da boa vontade para divulgá-la. Deus se contentou com isto e abençoou nossos frágeis esforços, fazendo germinar no coração de alguns de nós, irmãos de Bordeaux, a semente da palavra de fim. Com efeito, desde o mês de janeiro nos ocupamos da ciência prática e vimos ligar-se a nós um certo número de irmãos que dela se ocupavam isoladamente. Outros que ouviram falar pela voz da imprensa ou pela fama. Essa trombeta retumbante que se encarregou de anunciar em todos os pontos da nossa cidade o aparecimento dessa fé consoladora, testemunha irrecusável da bondade de Deus para com os seus filhos. E aqui vem uma coisa que a gente reforça bastante também. O que ele trata aqui? Ó? Ele trata do espiritismo como ciência, né? Então, essa é importante, né? Essa questão da gente entender que o espiritismo ele não é uma religião, ele é uma filosofia, uma ciência filosófica, né? Onde, a partir dos temas que foram apresentados, Kardec fez todo um estudo, toda uma análise, né? Que normalmente, quando se fala em religião, não se faz análise, a gente apenas crê, né? A gente pega ali as escrituras, as leituras ali da Bíblia, e você não faz um teste químico, físico, nada, né? A gente faz uma crença ali sobre aquilo. E é importante isso no espiritismo, por quê? Porque quando você trata ele como ciência e faz os experimentos, né, conforme o livro dos médios, o livro dos espíritos, a gente compreende, né, a profundidade e a coerência dos ensinamentos que eles estão propostos. Não obstante as dificuldades encontradas no caminho, fortalecidos pela pureza e retidão de nossas convicções, sustentados pelos conselhos do nosso amado e venerado chefe, Sr. Allan Kardec, tivemos a grata satisfação, após 9 meses de apostolado, com auxílio de alguns dos nossos irmãos, de poder reunir-nos hoje sobre suas visitas para a inauguração desta sociedade, que assim eu espero continuará a dar frutos em abundância,
e se espalhará com orvalho benfazejo sobre os corações dessecados pelo materialismo, endurecidos pelo egoísmo, entomecidos, é até interessante essa palavra, né? Inchados, né? Pelo orgulho, e levará o bálsamo da resignação aos aflitos e sofredores, aos pobres e aos deserdados dos bens terrestres, dizendo-lhes confiança e coragem. As provas terrenas são curtas, comparativamente à eterna felicidade que Deus vos reserva em recompensa de vossas lutas e sofrimento. Aqui embaixo que ele fala no mundo terreno, né? Sim, confesso, em alto e bom som, estou feliz por ser o intérprete de um grande número de membros da Sociedade Espírita de Bordeaux, protestando nossa fidelidade em seguir a rota traçada pelo nosso caro missionário, aqui presente, pois compreendemos que para ser seguro, o progresso não se faz senão gradativamente e que, combatendo fortemente certas ideias recebidas há séculos, adiaríamos o momento de nossa emancipação espiritual. É possível que haja entre nós opiniões divergentes a esse respeito. Nós as respeitamos. Pois nós, por nós, marchemos pouco a pouco esta máxima de sabedoria das nações. Que vá piano, vá sano. Traduzindo aí, né? Que vai devagar. Quem vai devagar, vai com segurança. Talvez chegamos mais tarde, mas chegaremos mais seguros, porque não teremos rompido com a fé de nossos ancestrais, sempre sagradas para nós, seja ela qual for. Bem interessante essa parte aqui, é uma das coisas que nós sempre comentamos também, que é a questão da gradatividade, né? Não adianta você, numa única reencarnação, querer resgatar tudo, né? Porque talvez você não tenha tido nem a oportunidade de passar pelaquela prova, né? Então, a cada reencarnação são aplicadas as necessidades inerentes daquela reencarnação para a sua evolução, e você tem que observar aquilo que é imposto para você para aprender com aquelas dificuldades. Às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade de saúde, é uma dificuldade de relacionamento, e eu tenho que aprender com aquilo. Né? Eu acho que uma das que mais se apresentam em nossa vida é a dificuldade de relacionamento. Né? Quem não tem ali um pequeno problema com um familiar, né, com um amigo e tal, e essa necessidade do perdão, da reconciliação, é um dos pontos onde a gente precisa evoluir. E aí, legal que ele fala isso aqui, né? Ó, talvez cheguemos mais tarde, mas chegaremos mais seguros, né? E eu interpreto essa parte que ele faz aqui, porque nós sabemos, já relatamos aqui também, de que quando o espírito está prestes a reencarnar, né, às vezes, não prestes a reencarnar, mas na preparação da sua reencarnação, às vezes ele já tem um certo mérito e é permitido a ele, inclusive, a dar pitacos, né, escolher as suas provas. E aí, quantos não são aqueles que escolhem provas grandiosas demais, numa tentativa de evolução, né, de que está pronto para passar por aquilo, e aí acabam perdendo aí uma reencarnação inteira pelo fato de ter escolhido, por exemplo, a riqueza, e aí chega aí com a prova da riqueza e fazem mundos e fundos aí na corrupção, no desvio e etc. Né? Então, a questão de você ir um pouco mais devagar, domando as suas más tendências, né, para que, se um dia for dado a nossa oportunidade de escolher nossas provas, escolher aquelas que a gente sabe que vai passar. Lógico, não adianta eu ficar me esquivando da prova da riqueza, porque um dia ela vai ser obrigatória, né? Mas temos que ter a plena consciência do nosso espírito, da nossa evolução, para escolher essas determinadas situações, para que assim a gente não acabe sucumbindo
e aquela necessidade de chegar rápido transforma numa chegada ainda mais lenta. Inclusive, no livro dos médios, o Kardec, junto com os espíritos, coloca lá assim os tipos de espíritas, né? Então tem uma classificação lá que ele coloca lá que existe os confiados, existe os que querem só o fenômeno, e tem um que ele coloca, um tema lá que é bem interessante disso que ele está colocando aí, que são os entusiastas, né? Quando chega. Então esses entusiastas, ele quer tudo para hoje, né? Então ele quer participar do fenômeno mediúnico, sem ter estudado adequado, já quer perguntar para os espíritos, já quer fazer, quer dizer, e é o que ele coloca, quer dizer, o texto aqui deixa bem claro isso, o perigo disso, né? Porque você vai rápido demais, então você pode ser enganado, né? É o que, ó, quem vai devagar vai com segurança, né? Porque daí, senão você, o entusiasta, lá deixa bem claro isso aí, quando ele coloca, nesse sentido, porque as pessoas muito entusiastas, às vezes, ela acaba se indo até um ponto, depois decepciona, né? Porque não, que já temos que ir, já. Então, há esse perigo também, né? Perfeito. E continua o discurso. Sirvamo-nos da luz do Espiritismo, não para bater, mas para nos melhorarmos, para progredir. Suportando com coragem e resignação as vicissitudes dessa vida, onde estamos de passagem, mereceremos o favor de sermos conduzidos ao fim de nossas provas pelos Espíritos do Senhor, para desfrutar da imortalidade para a qual fomos criados. Permite, caro mestre, que, em nome dos membros dessa sociedade que vos cercam, eu vos agradeço a honra que lhe destes, vindo pessoalmente inaugurar essa reunião familiar, que é nossa festa, que é uma festa para todos nós, e que, sem dúvida, marcará o ponto nos fastos do Espiritismo. Recebei igualmente nesse dia, que ficará gravado em nossos corações, e de maneira muito particular, a expressão muito sincera do nosso vivo reconhecimento pela bondade paternal com que encorajastes o nosso frágil trabalho. Fostes vós que nos traçastes a rota, e nos sentimos felizes por vos seguir, previamente, convencidos de que vossa missão é fazer baixar o progresso espiritual em nossa bela França, a qual, por sua vez, impulsionará as demais nações da Terra, de modo a permitir, pelo progresso intelectual e moral, que elas cheguem, pouco a pouco, à felicidade. Muito bem. Interessantíssimo, né? Um texto curto ali de inauguração, e Kardec, né, eles entraram em férias lá, né? A gente lembra que eles entraram em férias, e aí Kardec começou a fazer as visitas aos correspondentes dele, já teve em Lyon, né? Agora tá lá em Bordeaux, e assim ele ia coletando, né? Então o senhor Sabot fez essa bela introdução aí dessa reunião que eles iam iniciar, né? E é interessante que ele trata ali não sei se é nesse slide anterior, que ele fala essa reunião familiar, né? Por quê? Porque todos os espíritos ali, né, esses espíritos que vão se aproximando da mesma casa, né, as casas espíritas, não deixam de serem espíritos simpáticos, né, porque senão vocês não estavam se aproximando. E é muito claro essa questão de que aqueles espíritos que vão se aproximando ali, às vezes eles não têm a mesma vibração e vão se afastando, né? Pereira até trouxe essa questão ali no anterior ali da questão das pessoas, da questão da pessoa que vem, continuar, não pode ir ser muito afoito, querer abraçar, né, o espírito entusiasta, né, o espírito entusiasta, e assim a gente vê às vezes, né, que a pessoa entra na casa espírita, ela quer fazer tudo, né, eu quero ir lá ajudar na parte lá da ajuda lá do atendimento fraterno, eu quero já fazer o curso do magnetismo, quero entrar na revista espírita, quero fazer o curso, e assim vai, de repente, se inscreve em um monte de coisa e não fica em nenhum, né. Então é importante, né, escolher um dos temas, né? Graças a Deus nós temos a reencarnação para isso,
focar em um dos estudos, aprender e não ficar só no aprendizado também, né? Tentar, de alguma forma, né, colocar aquilo que está sendo aprendido em prática, né? Fiz o curso de magnetismo, como que eu faço para ajudar a fazer o tratamento, né? Fiz o curso lá, já sei toda a parte introdutória ali do espiritismo, como que eu faço ali para ajudar no atendimento fraterno, participar no grupo mediúnico, porque senão a gente vira só aquele espírita teórico, que na teoria sabe, mas que arregaçar as mangas e colocar em prática não faz nada, né, Pedro? E você falou em questão do magnetismo aí, também é uma coisa que acontece aí dos magnetizadores entusiastas, né? Você sabe que a gente participou de vários cursos, né, de estudo de magnetismo. Aí a pessoa estuda ali um ano, né? Agora é um ano, esse é um curso até mais curto. Então a pessoa já se acha apta a dar qualquer tipo de passe, atender, né? Aí chega assim, quando você fala, assim, olha, aqui tem uma vaga aqui para você ficar aqui como auxiliar, ajudando aqui. Não, eu quero trabalhar com magnetizador, eu quero já, entendeu? Quero atender aquelas coisas difíceis. Não é assim, né? A gente conquista isso pouco a pouco, né? Quantos anos a gente tem trabalhado com isso, né? 15, 20 anos aí trabalhando, que aí você vai conquistando, mas a pessoa já se formou, já se acha, não, que... E aí ela se decepciona, porque os resultados às vezes não imediato, assim, chega ali e já começa. Aí você convida ela, né? Você falou dos espíritos, você quer trabalhar? Bom, mas tem uma vaga lá na recepção. Não, recepção não quero, porque isso aí não é. Eu vou falar por mim, eu trabalhei na outra instituição que eu estava lá quando eu entrei lá, trabalhei alguns anos entregava um papelzinho do número, né, que era sorteado um livro no final, fiquei muito tempo usando na porta lá, entregando esses papelzinhos. Você está entendendo? Agora você fala para pessoas às vezes entusiastas, não, eu quero, já quero dar palestra, né? Já quero participar do grupo mediúnico. Então tem essas questões, ela não tem essa humildade de dizer, puxa, vou começar por aqui, né? Começar dando água na câmara de passe, vou começar a entregar um papelzinho que tinha lá naquela época, não sei se você lembra disso, né? Mas entregava os papelzinhos da pessoa que chegando, porque depois no final da palestra sorteava-se um livro dos espíritos, um livro dos médios lá, cada dia sorteava um livro lá, que a biblioteca que vendia lá o livro, a livraria cedia, né? Então, mas as pessoas às vezes não aceitam isso, né? Não, mas tem que começar. Não, você tem que começar pelo Neon. Começar estudando a revista Espírita aqui, começar estudando o livro do Espírito. Não, eu quero já estudar a mediunidade. Quero participar do grupo mediúnico. Quero participar, né? E às vezes dizem, não, quero participar. E quer pular etapas, né? E isso às vezes decepciona, né? Algumas casas às vezes aceitam, que a pessoa chega na casa já, vai ter mediunidade, já coloca dentro do grupo mediúnico. Mas fica lá, às vezes, algumas 2, 3 sessões, se decepciona porque não tem a bagagem, não tem a experiência. E aí começa a falar, não, mas isso aqui não dá para mim e tal. Então, essa é a importância de ser gradual, essas coisas, né? Seguir os passos conforme, que nem que ele coloca ali, passo a passo, né? Vai devagarinho, vai colocando, vai aprendendo, vai estudando um pouquinho mais. Os entusiastas demais, realmente, às vezes, a decepção são muito grandes. Né? Perfeito. E ele trata uma parte aqui também, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente. Eu sei que não está compartilhado o slide, mas só para eu ler aqui, que ele trata uma parte da humildade, né? Para que a gente não faça a questão ali de julgamento religioso também, né? Porque, agora eu sou no espiritismo, eu sou maior, que você tem mais compreensão, tem mais entendimento, né? Então a gente sabe que cada religião ela é necessária conforme a necessidade da pessoa, né? Então o espiritismo pelo fato de não ter muitos dogmas, né? Não ter muitas regras, né? Pelo fato de dizer, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode... Não é que não pode, tem que entender que isso pode ser prejudicial para a tua evolução. Mas não é o espiritismo que vai te proibir, porque eu não vou arcar com as consequências dos erros do Pereira. Eu posso ter uma corresponsabilidade, eu, na posição de poder orientá-lo, não tê-lo feito. Mas quem vai ter que arcar as consequências é ele. Então, o espiritismo, por ser essa questão assim, um pouco mais aberta, por ter a questão da reencarnação, às vezes as pessoas que necessitariam desse regramento mais rígido, ele não seria o correto ainda dela estar no espiritismo. Por isso que é importante, às vezes, algumas religiões que são mais rígidas, porque a pessoa que está naquela religião, às vezes, é importante que ela esteja naquela religião para que ela tenha as condições dessa rigidez de evoluir. Porque se fosse a depender, às vezes, dela mesma, de não fazer tal coisa, ela não conseguiria.
mas como vem uma ordem superior do pastor, do padre, ela como uma pessoa que respeita essas ordens, ela acaba evoluindo ali por obrigação mesmo, né? Inclusive o Espiritismo tem ali a frase que não é fora do Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Nossa, fora da caridade não há evolução, né? Então, essa é uma palavra muito bem interessante, né? Porque jamais devemos julgar ou condenar qualquer religião. Pode ter seus equívocos, tantos enganos, a gente fala disso, mas se a pessoa está seguindo, eu sempre oriento assim. Se você está na igreja católica, minha família é católica, se está fazendo bem para você, continua lá. Quem que eu vou falar? Eu posso mostrar sobre o Espiritismo, pode entender. Mas eu gosto. Não, então siga. Porque a pergunta que fizeram aos espíritos, qual que é a melhor religião? A resposta foi bem clara, aquela que faz mais homem de bem. Né? Não é a XY, aquela que faz mais homem de bem. Então, se a livro está te fazendo você bem, está você se tornando uma boa pessoa, fazendo caridade, ótimo. Então, para ficar bem claro isso, porque algumas vezes no movimento espírita, no espiritismo, às vezes criticam uma determinada religião em XY. Não devemos criticar nada. Nós podemos criticar, sim, o modelo religioso lá, tá, mas não a pessoa, né, que está ali. Para ela, às vezes, aquilo ali é importante, né, como você falou, né? Ela ficar ali. É interessante isso. Muito bem. Vou compartilhar aqui de novo e a gente vai passar, então, ali para algumas perguntas referente ao texto, que é a nossa fixação do conteúdo, e a gente procura, sim, às vezes até, para quem já nos acompanha aqui há tempo, repisar algumas perguntas, porque a gente nunca sabe em qual vídeo alguma pessoa lá do YouTube vai cair. Ela pode cair lá no ano de 1858 e pegar os primórdios dos estudos lá da revista, como pode cair aqui em 1861, e aí não é prudente nós encararmos isso aqui como se fosse um curso de graduação, né? Que aquilo que você aprendeu lá no início do primeiro semestre, você não fala mais sobre aquilo, né? Então aqui a gente sempre fala algumas questões bem básicas aqui do espiritismo, sempre focando ali no texto, o que o texto nos traz, e a gente pega essas perguntas aqui para dar uma relembrada. E aí, na fixação aqui, então, hoje nós tratamos sobre reencarnação. E aí, Pereira, o que é a reencarnação? Olha, pergunta aí, né? Então, a reencarnação, como o nome diz, a reencarnação, quer dizer que já teve outras, né? Vamos dizer assim, a oportunidade dentro da justiça divina que nos concede para retornar ao corpo físico, e ali já foi colocado antes, que até o Espírito coloca bem claro, né? Ela pode ser o inferno, ela pode ser o purgatório, pode ser aí o céu, né? Vamos dizer assim, mas se a gente entender mais claramente, é a oportunidade que Deus nos dá de nós reequilibrarmos pela justiça divina e assim repararmos os nossos equívocos, nossos enganos de outras vidas passadas, nossa experiência. Então, a reencarnação é isso. E é aqui que nós vamos ter que reencontrar os nossos afetos, nossos amores, os nossos inimigos, e ali nos conciliarmos. E aquela questão que falou assim, reconciliar com o teu inimigo quando estiver andando junto. Quando está falando junto, que às vezes é quando estamos encarnados juntos. Né? Que muitas vezes aquela pessoa que está andando junto conosco, que nós temos tanta antipatia, ali talvez tenha a oportunidade de nós reconciliarmos com ele, porque pode ser que quantas outras reencarnações vai demorar para nós estarmos juntos de novo. Talvez Deus concedeu ali, talvez não. Quase sempre é a justiça divina permitindo que nós nos aproximássemos dele para nos conciliarmos, né? Se perdoássemos, se amássemos. Então a reencarnação é isso, né, gente? É essa oportunidade divina, né? De nós progredirmos. Muito bem. Daí só do ponto de vista, assim, técnico, estão explicando para quem está assistindo que a reencarnação, né, o espírito criado por Deus, ele é um espírito imortal, mas o corpo ele é mortal. O corpo ele é finito, né? Assim como todas as coisas, né, vivas, ela chega um momento que ela vai morrer, uma árvore vai morrer, um animalzinho ele vai morrer e tal, mas o espírito ele é infinito, né? Ele não morre junto com o corpo. E a reencarnação é a oportunidade que aquele espírito tem de retornar, né, no nosso caso aqui, ao orbe terrestre, animando um outro corpo, que pode ser do mesmo sexo ou de sexo diferente,
visto que o espírito depurado, ele não tem sexo, ele vai poder animar uma mulher, um homem novamente, e ali, a partir daquela reencarnação, com aquelas questões socioeconômicas e tal, onde ele está inserido, ele vai poder, né, fazer essa evolução. Então, a reencarnação nada mais é que o espírito voltar e reanimar um novo corpo para conseguir resgatar tudo isso aí que o Pereira explicou para nós. Reencarnação é um castigo, Pereira? Depende, né? O texto anterior já colocamos, já falamos sobre isso, né? Para aquela pessoa que às vezes ela está ainda, que o espírito não retrógrada, né? E aquela pessoa ainda que está persistindo, aquele espírito está persistindo em fazer o mal, para ela pode ser um castigo, porque para ela está achando que ela está sendo, vamos dizer assim, imposta, né, ali para ela chegar. Então, para ela pode ser um castigo, como para outra pode ser uma oportunidade, como eu fui colocando. Né? Então, se para ela ali aquilo ela está sofrendo, vamos dizer assim, está se restringindo algumas questões por trabalho de doença, o corpo físico aqui está, vamos dizer assim, permitindo que ela tenha total liberdade, né, de ação, não tenha total condições, para ela pode ser um castigo, mas um castigo para ela, né, para o espírito, mas para a justiça divina não é. É que nós colocamos antes, é a oportunidade que você tem de você se arrepender e mudar desse princípio. Então, o termo castigo também nós temos que dar cuidado por interpretar ele. Né? Ah, Deus impôs esse castigo. Ah, é castigo para a pessoa porque ela se sente, vamos dizer assim, restringida, né? A fazer determinadas coisas que ela gostaria de fazer. Mas, perante a justiça divina, para o espírito, como a essência, não é castigo. É um freio, é uma... É a mesma coisa da cadeia, né? Você fala assim, pô, a pessoa está presa, a pessoa que é má, se ela fica na cadeia, pode ser um castigo. Mas pode ser um benefício porque ela, vamos dizer assim, faz com que ela cesse de praticar o mal, né? Na sociedade, que ela consiga aumentando os seus erros. Né? Então ela tem que tomar cuidado com isso, mas para o espírito que está encarnado para ele ainda, que ele está aqui, pode ser considerado castigo, né? Para ele, né? Porque quando a gente encara castigo, né, ele dá a impressão que ele não sai nada de bom daquilo, né? Então, por exemplo, na época lá das escolas antigas, que meu pai conta, né? Ah, ficar ajoelhado no milho. Ah, ficar virado no canto da sala, olhando, né, para a parede. Né? O que isso trazia de evolução, né? Às vezes transformava a criança mais revoltado ainda, né? Agora, a reencarnação, não, ela é a oportunidade. Ele não é um castigo, ela é a oportunidade que você tem. E aí, como o Pereira disse, como nós vimos ali no texto, a reencarnação ela é o inferno, é o purgatório, a expiação é o progresso. É o que você vai fazer da tua reencarnação. E aí o texto cita assim, né, que a reencarnação é chamada de escada santa. Então nós temos dentro do Espiritismo, e Kardec traz isso lá nos anos 58, 59, da Revista Espírita, a escala espírita, né? Então é a evolução, né? Uma coisa que evolui, ele vai crescendo, ele vai subindo. Né? Então a reencarnação é chamada de escada santa justamente por isso, porque em tese, a cada reencarnação você teria que estar melhor, né? O dia de amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, né? E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. E encarando isso do ponto de vista reencarnatório também, minha próxima reencarnação tem que ser melhor do que eu sou hoje. Mas como o Pereira falou, e é um conhecimento também básico da doutrina, é que o espírito ele não retrógrada. Né? Ele nunca vai voltar e vai ser pior do que ele está. O que ele pode é ficar estacionário. Tem uma reencarnação, que a gente chama da reencarnação perdida, que o espírito não fez nada para evoluir. Né? Então, ele não cumpriu aquela regra, né, do amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Né? Então, por isso que a gente trata aí, o texto tratou a reencarnação como uma escada santa, né? Uma escada que para chegar a Deus, que é o ser totalmente puro, onipotente, onisciente, chegar a conhecê-lo, existe uma subida de uma escada bem longa. Aí é também interessante que só quando você falou de retrogradação, né, que não retrógrada, aí muitas pessoas interpretam errado isso, na questão moral. Moral. É muito interessante isso, porque senão até alguns espíritas, que estudam espiritismo aí, e algumas pessoas dizem, mas como é que pode uma pessoa que era
rei, que era um intelectual, hoje nascer na pobreza. Peraí, aí nós estamos falando de condições sociais, que é diferente. Às vezes ele necessita passar por essa experiência, por esse retrocesso nas questões físicas, assim, vamos dizer, de saúde ou de condições sociais mais difíceis, por aprendizado, mas moralmente ele não vai retrogredir, né? Não vai não retrógrada. Então, porque senão dá a interpretação, mas como é que pode? Se ele era uma pessoa tão intelectual, tanto e hoje nasce ali tão humilde, tão, né? Aí nós estamos falando de questões sociais que é diferente. Quando eu falar da evolução, é moral, né? Moral e intelectual, para cima. Né? Vai nos dois sentidos, mas a que mais importa para nós como espíritos é a moral, né? Porque senão vai dar isso, né? Fala, pô, mas como é que o retrógrado? Se ele era tão famoso, tinha tanto e hoje está assim tão doente, né? Era tanta saúde e hoje não tem saúde, e hoje ele está. Tem que entender bem claro essas questões. Muito bem. E em que medida a união dos grupos espíritas contribui para o fortalecimento do movimento? Então, aqui a gente sempre fala isso, né, Pereira? Sobre a questão de você estudar em grupo, né? Para que em grupo um ajuda o outro a estudar, e aí você está menos suscetível a uma fascinação, né, a um espírito que venha dar uma intuição errada, e aí estudando sozinho você começa a tomar aquilo por verdade, né, e é muito mais fácil um espírito vir e enganar uma única pessoa do que enganar um grupo inteiro. Então, os grupos espírita, ele contribui para o fortalecimento do movimento espírita, porque quando um grupo está unido, ele vai conseguir, né, que às vezes uma informação errada do outro grupo, aí quando a gente está em estudos dentro da casa espírita, a gente consiga dar uma segunda opinião para que esse grupo, ou essa pessoa não caia aí numa mistificação, né, Pedro? É o tema que o Kardec utilizou quando montou toda a codificação espírita, que era a universalização das ideias, né? Então, nós já estudamos em estudos anteriores, né? Às vezes aquelas pessoas acham que ela quer estudar, às vezes tem mediunidade, aí às vezes aparece um espírito, se aproxima dela e quer exclusividade e fica estudar sozinha, né? Sozinha ali, só estudando. Isso não é correto, né? Porque eu acho que nós vivemos em sociedade, então tem que ter compartilhamento disso. Até aquilo que você falou é perfeito isso. Nós temos que ouvir a opinião dos outros e vários a universalizar isso para que realmente nós estamos certo ou errado, porque senão você cai realmente nessas mistificações, nessas questões. Não tem como nós evoluirmos sozinhos, né? Estudando. Não tem como. Uma filosofia que nem a filosofia espírita, ela requer realmente muito debate. Eu acho que falta isso. Eu acho que falta no movimento espírita. Eu sempre faço essa crítica. Esses encontros e palestras, nós costumamos fazer, esse ano fizemos ainda, onde você encontra todo mundo e você ouve os outros, né? Ouvir todos os outros lados, trocar as ideias, né? Porque senão fica uma coisa meio... A religião é assim, a religião tradicional, o tema religião, é isso. Vem o que o Papa falou lá, o que o outro falou, o que o padre falou, e ali acabou, né? Não há discussão. Mas no espiritismo, como filosofia, não, tem que ser discutido, porque é pergunta e resposta, né? Então não tem como, né? Muito bem. E, para finalizar aqui, então, nossos estudos, o nosso estudo de hoje, Dicas para a Vida. A gente sempre publica também esse trechinho desse slide lá no nosso grupo. São umas dicas aí para a gente seguir com base no estudo de hoje. Então, valorizar a reencarnação como oportunidade preciosa de aprendizado e superação. Então, se nós temos conhecimento de que existe a reencarnação, nós temos que dar à reencarnação um intuito, né, dar um cunho de progresso para ela, e não ficar jogando para a próxima reencarnação. E aí, lembrando, né, que a quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Então, você está na ignorância, né? Você pega lá um aborígene lá que não conhece, não entende nada da reencarnação e tal, né? Lógico que ele vai ser cobrado na medida do que ele tinha conhecimento. Então, o espírito, que já tem todo esse conhecimento da reencarnação, do plano espiritual, das pluralidades da existência, da comunicabilidade entre os espíritos, e aí, né, não utiliza esse conhecimento para nada, vai ser mais cobrado.
Então, agir com prudência diante das mudanças espirituais, respeitando o tempo e o entendimento alheios. Então, não adianta, às vezes, chegar em uma pessoa e tentar impor o espiritismo para aquela pessoa, né? Esse respeito que tem que ter com as outras religiões e que aquela pessoa talvez não esteja no momento correto de conhecer, de se tornar um espírita, né? Esse respeito com essa pessoa tem que ter. Então, apoiar-se na luz do espiritismo para melhorar a si mesmo, sem julgar os outros. E aí, seguindo a máxima de Jesus, né? Enxerga a primeira trave que está no teu olho e não a que está lá no olho do amigo. Né? Então, às vezes, a gente está lendo um livro ou escutando um momento espírita, lendo uma palestra e já pensa, né? Nossa, ó, essa palestra parece que foi feita para o Pereira e tal. Pô, mas primeiramente é feita para mim, né? Como dizia o Divaldo, né? Toda a psicografia, toda a comunicação, a psicofonia que ele faz, quem escuta primeiro é ele, antes de outra pessoa escutar ou ler. Então, ele é a primeira pessoa que tem que escutar. Então, o espiritismo, tenho que utilizar ele primeiro para me melhorar, né, sem julgar os outros. Trabalhar com humildade e perseverança nas tarefas espirituais, confiando na assistência dos espíritos superiores. Foi o que o Pereira comentou, né? Quando ele iniciou lá na casa espírita e tal, ele entregava o papelzinho do sorteio do livro, entregava o copinho de água, né? Então, toda tarefa dentro do movimento espírita, ela é uma tarefa extremamente válida. Eu costumo dizer de um trabalho mediúnico que nós tivemos uma vez, e aí, no momento final do trabalho mediúnico, nós ali abrimos alguns minutos para os amigos, mentores da casa vir se comunicar, e veio um amigo, né, que falou que ele era da equipe de limpeza, né, fluídica daquela sala do trabalho mediúnico. Não era nem da casa espírita, era um grupo de espíritos que faziam a limpeza daquela sala onde nós trabalhávamos, a limpeza fluídica, para deixar ela preparada para um outro trabalho, né, que iria ocorrer com outro dirigente e tudo mais. Então, veja que no plano espiritual existe toda essa organização e o trabalho de limpeza, né, é necessário, né, como o Espírito falou, porque senão ficam resquícios de energias desse trabalho que pode afetar um outro trabalho. Então, a gente faz essa limpeza. Então, todo o trabalho dentro do movimento espírita é um trabalho extremamente válido e óbvio, na medida que você vai tendo mais conhecimento, vai se jogando em outros trabalhos, para deixar que aqueles trabalhos mais simples, mais humildes, sejam daí incorporados por aquelas pessoas que estão adentrando, iniciando ali no conhecimento da ciência, né, da filosofia espírita. Respeitar a fé alheia, mantendo a firmeza em sua mantendo firmeza em suas convicções sem fanatismo. É isso que eu comento também aqui bastante na Revista Espírita, né? Eu, quando tenho a oportunidade de falar do espiritismo com alguém, eu falo, mas eu não sou aquele chato que fica o tempo todo, você tem isso, porque... Não, eu sou bem da boa, até às vezes quando vejo que tem oportunidade, eu até peço permissão, né? E, olha, no meu entendimento, né, na filosofia espírita, a gente pensa diferente. Se você quiser escutar, eu posso falar. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto, eu tenho medo. Tá bom, então eu não vou falar, né? Mas se a pessoa dá abertura, é muito importante levar esse conhecimento. E por fim, né, promover a união e a caridade nos grupos e na sociedade. No Espiritismo, a gente aprende uma palavra. Eu costumo dizer que no Espiritismo a gente aprende a palavra melindre, que eu nunca tinha escutado antes de entrar no Espiritismo. E como existem, né, dentro do Espiritismo, essa questão do melindre, que é a pessoa se ofender, né, por pouca coisa, né? Então é importante, né, essa questão de nós baixarmos a nossa guarda, né, ter a humildade, né, para que a gente promova essa união, essa caridade entre os grupos, né, para que não só eu sei e eu vou evoluir sozinho. A gente sabe que aquele ditado, né, que sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, né? Então não adianta nada você conseguir chegar rápido num estudo. Se eu fosse para pegar aqui estudar, ler todas as revistas, com certeza aí em um ano a gente conseguiria ler todas as revistas até o ano 69. Mas e aí, será que a gente fez um estudo denso, com compreensão de tudo que Kardec passou? Nós já cansamos de fazer aqui, às vezes, um estudo inteiro baseado
em uma página da Revista Espírita, porque o conteúdo era muito denso, né? Então, vamos juntos, né? Vamos promover essa união e caridade para que a gente consiga progredir todo mundo juntos. E é isso, Pereira. Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, mais um estudo desta obra grandiosa. Então, assim, que todos possam refletir sobre o tema, cada um no seu momento, cada um naqueles tópicos, naqueles pontos que mais se despertam para os seus interesses atuais, mas que prossigam estudando, que busque grupos, que busque instituições, para que assim possam trocar as suas ideias, suas... Mas nesses momentos finais, nós sim agradecemos. Nossa gratidão, como sempre tem que ser, em primeiro lugar a Deus, que nos concede essa oportunidade de aqui estarmos hoje. A nossa gratidão a Deus, porque nesta experiência reencarnatória, que foi o tema que nós estudamos hoje, estamos tendo a oportunidade de estudar, de conhecer mais profundamente essa filosofia tão rica, que nos ensina de onde viemos, quem somos, para onde iremos. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. A nossa gratidão e amor a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que através do Evangelho nos traça, nos dá o caminho para conseguirmos a nossa evolução moral e intelectual. A nossa gratidão e amor a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos ajudando, para que possamos compreender melhor, decidirmos melhor os temas que aqui estudamos. Agradecemos também a todos que nos acompanham, assistindo os vídeos, e aqueles amigos espirituais que nós sabemos, já através de comunicações no grupo de Dium, que nesses dias, grande número de amigos espirituais que não tiveram oportunidade de conhecer essa filosofia quando no mundo terreno, ou mesmo no mundo espiritual, se aproximam também para o aprendizado da filosofia espírita. Obrigado, amigos, por estar conosco. E a todos desejamos força, coragem para prosseguir a jornada, cada um segundo seus interesses, suas obras. Obrigado a todos, que assim seja.